mundo! Seja bem-vindo a mais um episódio do PodTag. Eu sou o Luiz Gonçalves e eu espero que quando eu estiver indo para os Estados Unidos de avião não tenha um muro no céu. Eu sou o Renan e eu costumo falar muita besteira, então hoje eu vou deixar isso pro Everton. Tá louco. Aqui é João Vitor e migração não é aquilo que você roda no banco de dados? É isso aí, mas... E pessoal, aqui é o Everton novamente e hoje o programa é sobre migração de patos e gansos. Bem-vindos ao Biotag. E hoje a gente tem uma novidade aí, show de bola pra você, ouvinte, que gostou dos episódios que o Everton participou conosco, né? Ouviu o Off-Tag e o Tagueando pelo Mundo nos Estados Unidos. E o Everton aceitou o nosso convite aí ao novo host do podcast. Olha aí. Palmas, quero palmas. Uhul! Vamos aplaudir! Na verdade, vocês podem contar pra eles que eu vim com $20 dos Estados Unidos, que é equivalente a R$2 bilhões, e comprei o programa, né? Verdade. O dólar do jeito que tá, né? Eu não sei quando esse episódio for ao ar, espero que o dólar esteja um pouco mais baixo. Ah, não, a menos que ele esteja ganhando a AdSense, né? Eu espero que ele esteja bem alto. Não, rapaz, eu tenho que mandar um dinheiro pro Brasil ainda. Pode ficar. E seja bem-vindo a mais um episódio patrocinado aí, apoiado e amado pela Impulso Network, a nossa patrocinadora. E o destaque de hoje, que eu queria trazer para vocês, que eu achei realmente muito bacana, é o novo blog da Impulso. Tem muito conteúdo legal ali, relevante sobre trabalho remoto, sobre trabalho em si, né, sobre motivação, e também contando ali agora recentemente sobre o programa de gamification, né, que foi lançado. Tem vários posts que estão surgindo agora. Eu sou um novo embaixador Impulso, então eu tô bem próximo ao core. Ó, muito obrigado. Então eu tô vendo que tem muito conteúdo que está sendo produzido e que logo vai sair aí, vai ser muito bacana. Então acessa aí blog.impulso.network. Então, se você quiser saber um pouquinho mais ali como funciona a network, como que é esse lance de trabalhar home office, então acessa esse blog aí, blog.impulso.network, e vai ver esse conteúdo aí que tá realmente muito bacana. E olha só, a gente anunciou agora alguns episódios, nós somos embaixadores oficiais do Castbox do Brasil. Nós estamos ao lado de grandes podcasters como o Tricô de Paz, por exemplo, que também é embaixador aqui, e nosso propósito é encontrar e estar junto de podcasts que sejam relevantes e que queiram produzir conteúdo que transforma a sociedade. O Castbox chegou agora no Brasil, já tem bastante tempo no aplicativo, mas está fazendo uma ação muito bacana aqui. Então, se você tem um podcast ou se você acompanha outros podcasts, eu convido você a acessar castbox.fm ou baixar na Play Store ou na iOS Store esse aplicativo, porque tem muita novidade chegando aí, vai ter muita feature que está sendo desenvolvida pensando no mercado brasileiro. Então acessa lá e vai também encontrar o PodTag, ele já vai estar ali como segundo banner no destaque. Você vai ver ali o nosso core team. Tá faltando o Everton, mas logo ele aparece ali junto na foto. E se você não quiser ouvir os e-mails e recados dessa semana, você pode pular diretamente para 9 minutos e 6 bilhões de dólares porque o Everton é rico. Vamos pro evento da semana? Evento da semana é o Lean Kanban Brasil. Tem que falar assim enroladinho pra ficar bonito. Vocês sabem que eu tenho esse sotaquezinho ruim quando vai falar inglês. Preciso de um patrocínio de inglês, já fica a dica. Ele vai ocorrer do dia 17 ao dia 26 de outubro no Grand Mercury Ibirapuera, em São Paulo. Isso em português, pô. Isso é português, mas a gente se atrapalha igual, né? E o evento tem uma característica muito boa, hein? Agora olhando aqui a página oficial, é patrocinado por quem? Nada menos, nada mais que Impulso Network. Olha só, e Plataforma Tech também, que é uma empresa realmente muito influente, né, cara? Muito bacana. E olha só, um destaque aí pra você, ouvinte. Se você tiver a oportunidade de participar desse evento, eu recomendo que você vá, porque quem vai estar presente lá é o David Anderson, que é o cara que criou o Kanban, entendeu? Ô, louco! Então, quem melhor falar sobre Kanban do que o criador do Kanban, né? E é uma honra para o Brasil ter esse profissional aí, o David Anderson. Não só isso, o Alex Ziglov e o Rodrigo Yoshima, que são do core, né, do Lean Kanban. Então, vai aí nesses keynotes, porque vai ser muito bacana. E evento patrocinado pela Impulso, como a Renan tá falando aí. Com certeza absoluta é um bom evento. É de alta qualidade, né? A Impulso não coloca a mão no fogo num evento ruim, cara. É porque o evento vai ser realmente muito bom aí. Podcast da semana, eu tenho uma indicação do podcast muito bacana, muito legal, que tem
tem muito conteúdo bacana, que é o Lambda 3 Podcast. O Lambda 3, na verdade, é uma empresa de software, né, de treinamento e consultoria, e eles têm um podcast. E nesse podcast, além de tecnologias de fato, eles às vezes falam sobre alguns assuntos aleatórios que têm a relação com tecnologia. Então, às vezes eles pegam uma série, às vezes eles pegam um filme, às vezes eles debatem algum tema ali, que nem, por exemplo, recentemente, né, a compra do GitHub pela Microsoft. Então, não necessariamente uma tecnologia, bem na pegada PodTag mesmo, sabe? Ele já tem bastante episódio, já tá há bastante tempo na podosfera, né? Então você vai ter muito conteúdo. Eu realmente recomendo. Eu peguei e ouvi um episódio aleatório que apareceu pra mim pelo Castbox, e daí eu falei, quer saber? Eu vou ver qual é disso daí. E daí eu ouvi um, ouvi outro, e pô, eu realmente tô acompanhando aí porque é muito bacana. Fica aí a dica para o podcast Lambda 3. Hashtag dos ouvintes. Hoje nós estamos sem o João pra fazer o hashtag dos ouvintes. É, hoje não tem o João pra fazer os memes da hashtag. Pô, João, falhou aí. Olha só o que o Chacal comentou. Muito bom PodTag, esse é o segundo episódio que escuto. Eu sou engenheiro de software e estou começando a me interessar por finanças pessoais, né? Ele comentou no episódio Tag Money 01. Então os assuntos me ganharam facilmente. Eu conheci o programa através de um comentário do Luiz Gonçalves, sou eu, e em post do podcast Boleiragem, do qual eu faço parte. Continuem um bom trabalho, ganharam um novo ouvinte. O Boleiragem é um podcast realmente muito bacana sobre futebol e esportes em geral, né? Mas principalmente futebol. E eu conheci eles também pelo Castbox. E eu curti muito, então você que curte futebol aí, vai ouvir esse podcast aí que é muito bacana do Boleiragem, que é do site 10 ou 2. Olha só, o nome dele é Clécius Martinkoski. Se a gente falar errado, desculpa, Clécius, mas você tem um nome bem diferentão. Bem atípico, digamos assim. O pessoal do PodTag está de parabéns pela melhora na qualidade da edição. Gosto muito do conteúdo, mas os primeiros episódios não tinha como ouvir com o fone. A gente pede desculpa porque os primeiros realmente estão tristes, a gente reconhece esse fato. Esses últimos estão bem melhores. Isso é muito legal, porque isso mostra que o nosso trabalho em si, que a gente tá passando conteúdo e tudo mais, com a ajuda da Impulso, realmente melhorou a qualidade do podcast. Tem gente que pode reclamar que a gente ficou vendido, mas não é vendido não, a gente só aceitou porque realmente ia qualificar o podcast, e é isso que está acontecendo. A gente tem que agradecer a Impulso e a nossos ouvintes por estar criando e deixando real esse sonho, que é ter um podcast e influenciar as pessoas. É isso aí. E até o presente momento ninguém falou, ainda bem, né? Ninguém falou que a gente é vendido nem nada aí, pelo contrário. Fica mais um convite você conhecer a Impulso, porque, pô, a Impulso é um negócio de graça, cara. Você tem a oportunidade de ganhar dinheiro na Impulso. Cara, entra na Impulso pra você ver, porque seu podcast tá crescendo e chegou onde a gente tá agora aí, com uma edição bacana, com vários ouvintes, trazendo convidados relevantes e espalhando pelo mundo aí, principalmente com o quadro, né, tagueando pelo mundo. É porque a Impulso fez parte disso, o Castbox também, que nos impulsiona através da divulgação na página inicial, também tem nos dado esse apoio. Então, muito obrigado, Clécius, aí, por ter reconhecido essa melhora. Um grande abraço pra você. E vamos, mais um. Aqui, o René do Vale, lá no grupo Castbox Brasil, onde é um grupo novo, até convido o ouvinte a entrar nesse grupo lá no Facebook. Ele pediu pra mandar um abraço pra ele, que ele é um ouvinte assíduo do podcast. Ô, louco, daí sim, hein? Olha aí, muito obrigado. E vamos aos feedbacks rapidinhos. Frankston Lins, Renan Alves, Evandro Cândido, Keegan Nylander. Olha que nome diferentão, hein? O pessoal com os nomes difíceis hoje, hein? Olha só. Muito obrigado, Keegan. E o Guilherme Piovesan e o Irvan Cordeiro, muito obrigado pelos feedbacks de vocês. Muito obrigado por acompanharem o PodTag. Muito obrigado. E vamos para esse episódio hoje. Tá, pô, muito bacana aí. Conteúdo de excelentíssima qualidade. Eu tenho certeza que vai te surpreender. E não esquece de já deixar o coraçãozinho aqui no Castbox. Ou se você estiver ouvindo através de um outro agregador, deixe seu comentário, estrelinha, enfim, qual for a forma de mostrar que você gostou desse episódio. E não esqueça de entrar na nossa comunidade no Slack, podtag.com.br/Slack. É isso aí, entra lá que a gente tá esperando para interagir e ouvir a sua opinião sobre o nosso pequeno projeto. Vamos nessa, que esse episódio hoje tá sensacional. E hoje a gente vai conversar um pouquinho nesse episódio sobre o que você precisa fazer quando você tá pensando em sair do país ou tá namorando aquela vaga bacana na Alemanha, na Europa, nos Estados Unidos, enfim, você tá vendo aquela vaga bacana, daí vem geralmente aquela pergunta, tá, o que eu preciso fazer, né? E o Everton, que já gravou conosco aí sobre o processo dele de migração para os Estados Unidos, hoje vai conversar um pouquinho sobre a experiência que ele teve, enfim, do network e outras pessoas também que passaram pelas mesmas situações. Então é isso aí, né, Everton?
Brasil. Isso aí. Eu acho que independente de se você vai migrar para os Estados Unidos, vai migrar para a Europa, se você, né, quais são os seus planos, eu acho que para você se organizar, você tem que pensar a longo, médio e curto prazo, porque senão você fica maluco, né? Porque senão você, bem o que você falou mesmo, você vê aquelas vagas maravilhosas que você pensa, putz, mas não consigo nem pensar em me aplicar para nenhuma vaga. Você tem que saber 12 linguagens de programação, 14 métodos ágeis. E fazer malabarismo ainda, enquanto faz tudo isso ao mesmo tempo. Em inglês. Não só isso, né? Geralmente, como essas vagas pro exterior, elas precisam que você seja pleno ou sênior, né? Que tenha bastante experiência. Então, além de você conseguir provar que nas entrevistas, que você consegue fazer as coisas, né? Consegue resolver os problemas técnicos, discutir com a galera e tal. Eu acho que você precisa ter uma bagagem importante, não bagagem só que você traz com você mesmo, com uma bagagem, tipo, formal, assim, sabe? O que você montou de relacionamento com pessoas, seu envolvimento com, sei lá, software livre, coisa assim e tal. Então, acho que dá pra gente discutir isso primeiro, né? O que você... Principalmente quem tá no início de carreira, né? Que pensa, putz, eu queria muito no futuro, sei lá, emigrar, ir pra outros países, trabalhar e tal. Eu acho que essas medidas, inclusive, valem pra qualquer coisa, tá? Não é só pra você emigrar pra fora do país, né? Eu acho que se você namora qualquer oportunidade legal, se você pensa em, sei lá, montar uma carreira mesmo, né? Não ficar só pulando de trabalho em trabalho, você quer montar uma carreira mesmo pra ir em umas empresas legais, com os trabalhos legais. Eu acho que essas dicas também valem. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que sempre levar em conta, principalmente quem tá no início de carreira pra manter isso em dia, é o network, né? Que a gente monta com as pessoas, com clientes, com colegas de trabalho, com patrões mesmo, né? Sempre você tem uma relação boa com as empresas que você trabalhou e tal. Então, acho que isso é uma coisa importante. Como que vocês conseguem passar a ideia das relações que vocês costumam ter, por exemplo, com network com pessoas e com empresas e tal? Eu, particularmente, sempre defendo o network, assim, com unhas e dentes, porque eu acho que o principal é você ter uma boa rede de contatos, né? Se você tem um currículo bacana, eu já trabalhei não sei aonde, eu fiz não sei o que, aprendi não sei aonde, enfim, estudei em tal universidade, aí você precisa ter... Eu participo de um podcast, né? Eu participo de um podcast. Aí a pessoa pergunta, legal, né? Então, fala com as pessoas aí que você trabalhou, enfim, né? Aí você não tem. Pô, então, sabe, tipo, você não tem quem indicar, você não lembra de uma pessoa, sabe? Acho que uma das coisas... Eu não sei no processo de outros países, né? Eu vejo aqui no Brasil. Às vezes a pessoa pensa, você tem alguém pra indicar, sei lá, supor, né? Será que você tem algum Dev React pra indicar aí pra nossa empresa, não sei o quê? E, tipo, não te vem ninguém na cabeça, nem que esteja trabalhando, por exemplo, né? Você fica, cara, você tá com um network ruim. Então, se no teu próprio país você não tá conseguindo fortalecer, imagine você indo pra um outro país onde você vai estar num local totalmente novo, não conhece ninguém, né? Então, eu acho que você ter um grau de relacionamento, assim, consistente com as pessoas que podem te indicar, provar o teu valor, falar, não, realmente, por exemplo, né? O Everton é um cara muito bom, o João é um cara bacana, o Renan também, senão vai ficar triste, hein? Você também é, Luiz. Muito obrigado. Você também é muito bom, cara. É isso aí, muito obrigado. Eu acho que isso é crucial para que você consiga fazer qualquer coisa na tua vida hoje. Sim, acho que é bom a gente sempre pensar nisso em casa também, né? Que tipo, a gente sempre manter um relacionamento bom com todo mundo, né? Não só você pensando em ter alguma coisa em troca, né? Porque eu acho que é positivo, né? Você no teu trabalho ter uma relação de troca com as pessoas, né? Relacionar bem com as pessoas, né? É importante pra você também sentir que seu emprego não é... Você não tá ali só pra ganhar o seu salário e boa, né? Eu acho que isso acaba sendo válido também porque com o tempo você vê as pessoas mudando de trabalho, conseguindo umas vagas legais, trabalhando em umas empresas legais e tal, né? Então você ter um network, um relacionamento, nem que seja só de network profissional mesmo com essas pessoas, te dá, sei lá, o mínimo de brecha pra você chegar delas, assim, com uma certa liberdade e poder falar, eu vi que você conseguiu isso e tal, né? Você pode me dar umas dicas que eu tenho interesse também, né? Seja pra só uma mudança de empresa, às vezes, ou até uma mudança de país mesmo, né? Na mudança de país, geralmente o pessoal vem com outras perguntas, né? Pra saber como que é a vida, se é caro, o custo de vida, essas coisas assim e tal, né? Então eu tento, as pessoas colegas de trabalho que eu já trabalhei, que vêm falar comigo sobre isso, eu tento ser bem solícito, porque, né, é o que você espera quando você tá atrás também, né? Então, acho que é importante você ter esse tipo de relação com as pessoas. Eu ia falar que é basicamente você não ser babaca com pessoas que já se relacionou no trabalho. Exatamente, cara. Começa a aplicar isso no podcast, mano. O cara acabou de quebrar o argumento do cara, né? Voltando sobre o que formalmente esse network vai te dar em troca, que é a primeira dica que eu acho que valeu a pena, inclusive pro movimento que eu fiz no Brasil de carreira, é você manter o seu LinkedIn em dia. Que as pessoas, acho que elas têm a ideia de que... Muita gente, né? Tem a ideia que o LinkedIn é uma ferramenta que você usa pra achar emprego. Só isso, né? Mas eu acho que é um pouquinho a mais que isso, né? Então, é uma ferramenta que você consegue manter o network com as pessoas. O programa é patrocinado do LinkedIn, hein? Vamos ver se a gente consegue.
A gente consegue manter o relacionamento com as pessoas. E uma coisa que eu acho interessante, que você sempre fazer o track disso, é que quando você trabalha com alguém, você fez um projeto com uma pessoa, ou você atendeu um cliente por algum tempo e tal, vocês criaram uma certa amizade, uma certa relação de confiança, assim, e tal. O LinkedIn, ele tem ferramentas legais para essas pessoas, você poder recomendar essas pessoas e elas poderem te recomendar. Isso é uma coisa que fica para sempre, né? Então, às vezes você trabalhou com um cliente, ou trabalhou com uma equipe na sua empresa mesmo, que vocês tiveram um relacionamento bem legal, adiciona essas pessoas no LinkedIn, tipo, recomenda as skills dela, né? Que você consegue pegar todas as skills que ela listou e dar um maisinho lá dizendo que você faz você recomenda, você faz o referral dessa pessoa disso, né? Às vezes você até escreve uma recomendação pra essa pessoa, dizendo, foi muito legal trabalhar com essa pessoa, porque ela foi crucial pro projeto, por causa disso, disso e disso. Porque isso é interessante, esse é interessante como passo pra você pedir a mesma coisa, né? Então, eu acho que é meio até falta de educação, assim, as pessoas que vêm no LinkedIn pedir recomendação sem mandar uma recomendação primeiro. Eu acho que a maneira de você pedir uma recomendação é você escrever uma, sabe? Então, primeiro você tem que dar pra receber, é isso que você quer dizer? Exatamente, rapaz. Você acha que é fácil? Não existe almoço grátis. Exatamente. Se vocês soubessem o que eu fiz pra chegar aqui, estariam enojados. Mas isso que você tá falando aí das recomendações do LinkedIn é bem engraçado, porque todo mundo que eu vi até hoje, inclusive no meu perfil lá, o número de recebidas e o número de concedidas é igual. Aí você clica e vai ver que as pessoas que receberam e as concederam foram as mesmas. Tipo, que você mandou pra pessoa, a pessoa respondeu pra você. Então, é bacana. Não, você fala que é engraçado, às vezes, que inclusive as pessoas mandam, elas vêm, porque tem gente que não usa o LinkedIn direto, né? Então, às vezes, a pessoa vê, sei lá, um pedido de recomendação, uma recomendação que você escreveu pra ela, tipo, 2, 3 anos depois, e daí ela escreve um negócio muito genérico de volta, assim, sabe? Tipo, muito bom trabalhar com você. E a pessoa manda isso, né? Então, é bom você fazer uma curadoria dessas recomendações também, né? Porque a pessoa escrever um negócio que não agrega nada, acho que às vezes é pior do que escrever alguma coisa que não escreveu nada, né? No fim das contas. Você vê que o cara é bom mesmo quando o cara tem que ficar selecionando as mensagens, cara. Esse Everton é muito acima da média, cara. Cara. Pô, Everton, mas o que você faz se o cara é gente boa, te recomendou uma recomendação ruim? Você vai chegar e falar pra ele que ele tem que melhorar aquilo? Ou simplesmente você não aceita? Então, cara, sabia que o LinkedIn ele tem uma ferramenta pra isso, né? Que você pode dizer, tipo, pedir uma solicitação. Dá feedback? Não, como que ele chama? Acho que ele chama de solicitação de revisão. Que daí, antes de você aceitar, você consegue dizer lá, tipo, tá legal e tal, mas você poderia mudar isso, sabe? Tipo, eu nunca fiz isso, mas é uma ferramenta que tá lá. Você já fez isso, já? Não, eu nunca fiz isso. Eu nunca tive coragem de fazer, mas nunca precisei também. É que é muito que ele recebe, né, por dia, né? Não dá pra ficar dando atenção pra todo. Cara, eu vou abrir o LinkedIn do Everton, já que estamos aqui. Pode abrir. Acho que é linkedin.com/in/Everton Wagner. O link pro LinkedIn do Everton vai estar aqui na descrição. Não, sempre tá, você sempre coloca? Sempre tá, é verdade. Inclusive, todo mundo que estiver ouvindo aí, por favor, faz um favorzão, entra no meu perfil e dá um maisinho ali em todas as tasks que eu tenho, em todas as skills que eu tenho ali. Cara, teve uma vez, eu acabei perdendo, eu vou localizar aqui, bugando o LinkedIn aí, cara. Você pega, abre, né, clica em visualizar todas as competências, aí você cola o negócio ali no console. Pô, para, que eles pagam por report de bug, cara, se for sério. Mas não é um bug, posso terminar, velho? Aí você só roda a paradinha e ele vai lá e vai dando maisinho pra você manualmente. Já que a gente tá falando sobre perfil do LinkedIn, né, uma coisa interessante, obviamente, se você quer se projetar internacionalmente, o LinkedIn, ele tem uma ferramenta que você consegue escrever o seu perfil em mais de uma língua e você consegue trocar. Que legal. Então, eu tenho todo o meu LinkedIn em português e todo o meu LinkedIn em inglês. Aí, dependendo do recrutador, se a língua dele do LinkedIn for em português, ele vai ver uma versão, se a língua dele for em inglês, ele precisa ver outra. Então, você não precisa fazer aquela coisa babaca que algumas pessoas fazem de escrever o LinkedIn inteiro em inglês, assim, sabe? Só pra se achar, sabe? Ô, louco. Tá, entendi o recado, obrigado. O do Luiz é assim, só pra avisar, tá? Eu vou me defender. Eu quero réplica. Aqui, ó. Eu vou me defender. Peraí, não, mas o comitê dos podcasters tem que aprovar a sua réplica, seu pedido de direito à resposta. João, Renan, e aí, vai aprovar ou não? Eu aprovo. Aprovo.
Deixa eu explicar. Na parte de projetos e na parte que você coloca ali projetos voluntários e não sei o que, você tem dois idiomas. Só que se você digita, por exemplo, em inglês, ele pega e muda no idioma principal. Isso é um bug que tem que ser reportado. Eu vou mandar pra eles. Aí, beleza, eu tava lá escrevendo em inglês, quando entrava meu perfil em português, tava tudo em inglês aquela parte. Aí, pra não ficar feio, eu fui lá, apaguei o perfil em inglês e deixei tudo em inglês de uma vez. Entendeu? Então, em vez de você reportar o problema, você se ajustou ao bug. Muito bom usuário. Exatamente, cara. Só pra me defender agora, pra não ficar feio também. Sabe? Direito à réplica. É, direito à réplica. O que eu tava pensando, sabe aquelas... É que todo mundo conhece, né, algumas pessoas que fazem questão de ir no LinkedIn pra parecer mais fodão, escrever até post em inglês, né? E o cara, tipo, não tem nenhum contato americano ou internacional no LinkedIn dele, mas as pessoas, às vezes, fazem questão de escrever as coisas em inglês. Eu acho isso meio engraçado, sabe? Eu tô entendendo, cara. Tô entendendo. Tem que ter um motivo, cara. Se você tá se comunicando numa outra língua, tem que ter um público-alvo. Não, eu escrevi um único post em inglês e eu mandei só pro João dar uma olhada aí e ver se meu inglês tava bom. Fora isso, não usei pra mais nada. Mas tô entendendo o teu recado hoje. Pessoal, só fazendo anúncio, o Everton não é mais host, beleza? Eu tô atualizando meu LinkedIn, tinha colocando aqui, host do PodTech de 3 de outubro a 3 de outubro. Não, mas avançando um pouquinho aí também pra gente não ficar enrolando também aí e ficar falando mal do meu LinkedIn, né? Eu acho que também vale manter GitHub atualizados, Stack Overflow. Acho que a participação na comunidade online, por assim dizer, ela é um bom passo, né, para você garantir que lá na frente, quando estiver na época de realmente você mudar de país, você já tem um histórico, né, de interação na comunidade, colaborar com software livre, o cara entrar no teu GitHub e ver que não é uma coisa que eu preciso de uma vaga, então eu vou arrumar meu LinkedIn, meu GitHub, né, uma coisa que você já tem uma prática de sempre estar atualizando, né? Como que você vê isso, Everton? Não, acho que é isso mesmo, cara. Sobre Stack Overflow especificamente, eu acho que do perfil do que eu vejo dos programadores do Brasil, assim, sabe? Muito pouca gente que eu conheci tinha o costume de contribuir no Stack Overflow. As pessoas, tipo, sempre têm a ideia do que Stack Overflow é um lugar que eu vou achar respostas para as minhas perguntas, sabe? Tipo, e que geralmente alguém já perguntou. Então, primeiro que, sei lá, 80% das pessoas que eu já vi ou procuravam no Stack Overflow e se não achavam lá, não escreviam uma pergunta, que já é uma coisa que eu acho negativa, assim. Daí fora essas pessoas, algumas dessas pessoas escreviam perguntas para tentar achar alguma resposta e tal, e conseguiam. Eu acho que isso é um passo essencial, mas realmente muito pouca gente quer participar realmente e às vezes responder perguntas, procurar temas que às vezes você entende, você quer se especializar assim e tal, e começar a procurar perguntas das pessoas e tentar responder, sabe? Às vezes perguntas que você nem sabe a resposta, mas que você pode correr atrás ali para tentar ajudar, sabe? Então acho que é uma coisa importante para a comunidade, porque, né, a comunidade de software livre e essa comunidade gratuita do Stack Overflow aí que todo mundo depende hoje em dia, é uma comunidade que depende disso, né? Dessa troca das pessoas. O que você ganha com isso, além de você se desenvolver tecnicamente um pouquinho melhor e você conseguir, inclusive, praticar o seu inglês escrito, se você estiver focando na comunidade de Stack Overflow americana, né? A internacional, na verdade. Além disso, você monta uma reputação online, que eu acho que é uma coisa bem interessante também. Então, você participando da comunidade, né? Escrevendo pergunta, respondendo pergunta, depois de um tempo você começa a poder fazer moderação também, né? No Stack Overflow. Você vai montando uma reputação em pontos ali, né? Então, isso é mais uma coisa que vai jogar a seu favor, né? Não tô querendo dizer que isso vai te conseguir emprego por causa disso, mas eu acho que todas essas coisinhas, assim, meio que te dão munição e respaldo quando você, né, quiser ter uma presença online pra tentar conseguir alguma coisa. Então, acho que isso é positivo mesmo. Vocês aí, como que vocês são no Stack Overflow? Vocês só pesquisam, vocês perguntam, vocês respondem? Já tá começando, já. Já vai começar a acusação de novo. Tô cansando desse podcast já, mano. Eu não tô acusando ninguém, só tô perguntando. Stack Overflow eu só olho só mesmo, sou sanguessuga. Já no GitHub não. GitHub eu já tenho outra postura. No meu GitHub eu tô começando a colorir minha parede de verde ali, começando a ficar bonitinho. Fica bonitinho. Antes tava só cinza, agora tá mais ou menos. Tá parecendo aqueles azulejos que tá daqueles prédios antigos, assim. Comentar, eu e o Paulo, que é o outro host que não está presente aqui hoje, pra ouvir, a gente trabalhava numa empresa, na realidade fazia estágio, e a gente fez bastante contribuições para alguns projetos no GitHub, que acabava usando a ferramenta em projetos e tinha bugs, a gente corrigia e mandava pra
pra comunidade, pra avaliação do projeto oficial. A gente fez isso bastante, cara. Tipo, a gente chegou a reescrever o fluxo inteiro do kernel no software de monitoramento. E pra chegar no moderador do projeto e o cara falar que aquilo não era útil. E 6 meses depois ele fazer a mesma feature, cara. Você não tem ideia do ódio que isso gera em você. Então é uma coisa que quem quer contribuir pra comunidade é legal, mas tem que ter ideia que sim, vai ter gente que administra projetos que são os filha da p... falar o mínimo. E não deixe de desanimar, hein? A resposta é essa. É que no caso do software livre é assim que funciona, né, cara? A galera, todo mundo quer mexer no mesmo código, né? Então sempre vai ter alguém que administra isso mesmo. Mas às vezes tem umas personalidades um pouco mais complicadas, assim, né? Sempre tem, né? Então isso é meio... Mesmo quando você trabalha em empresa, então no software livre, que é um universo mais geral ainda, é mais provável. Aí sobre o GitHub e software livre no geral, acho que é interessante pelo mesmo motivo, assim. Algumas vezes eu tenho uma presença bem baixa aí, então não vou mentir, é bem baixa a minha presença no GitHub e com open source no geral. Isso é uma falha mesmo. Mas o pouco que eu tive, dos projetos que eu tive, não vou dizer sempre, mas em algumas oportunidades que eu tive, né, de conversar com pessoas de fora em processos seletivos, eles realmente comentavam os projetos que eu tinha lá. Então isso é uma coisa que é interessante mesmo, porque às vezes o cara te manda um code challenge ali que você tem que resolver em meia hora ali, correndo, desesperado. Então ele tem uma referência sobre o seu código, né? Como que você trabalha sob pressão, como que você resolve problemas, assim, e tal. Mas às vezes a pessoa quer olhar como que é o teu código de verdade, o código que você vai desenvolver na empresa, sabe? Tipo, o código que você vai desenvolver no dia a dia. Então acho que você tem uma base de dados ali, né? Com seus projetos ali no GitHub, na comunidade mesmo. Não só de você criar os seus projetos, tá? Isso é interessante também, mas de você participar da comunidade mesmo, né? Eu acho que é interessante. Você contribui com a comunidade, né? Sim. O que o GitHub introduziu nos últimos tempos foi aquele quadrante, né? Do quanto você contribui em cada área, né? Seja em commits, em projetos em geral, pull requests, reviews e tem um outro quadrante que eu esqueci agora. Interação com a comunidade, né? Issues. Issues, isso mesmo. 68% commits. Exatamente. 29% pull requests, 3% issues, 0 code reviews. Tô bonito em code review. Então ele também, agora ele mensura outras atividades que não são só commits, né? E commits stars em projetos. Isso é bem legal, cara. Eu gosto de usar o GitHub, falei já em outros episódios, eu uso como se fosse o Facebook. Você descobre muitos podres das pessoas, né? Você entra no código. E eu tenho podres meus que eu faço questão de deixar abertos. Vocês podem entrar no meu GitHub lá, você vai ver que tem uns códigos que não tão bonitos, mas assim que você vai mostrando a tua evolução também, né? Uhum. Sim. Você vai pegando um que tá um pouquinho melhor, vai crescendo, até que uma hora que tá bacana. Eu tô esperando chegar nessa hora que tá bacana. Eu imagino como é que vai ser um dia. Não, brincadeira, pessoal. Eu acho que tá indo tomando um caminho legal. Daí eu acho que a participação na comunidade, assim, nesse caso, ela é bem parecida com o que eu falei sobre Stack Overflow, sabe? Primeiro porque, não só pensando em você, né, sair do Brasil, assim, e tal, ou às vezes conseguir só um emprego mais bacana, né, querer montar essa presença com esse objetivo. Mas é que, porra, tudo que a gente usa praticamente, sei lá, 98% das ferramentas que a gente usa no dia a dia é tudo software livre, é tudo open source. É uma galera que tá realmente despendendo tempo pra fazer isso. Então, às vezes não é nem de você participar do código fazendo commit, fazendo pull request e tal. Você simplesmente, às vezes, você encontrou um problema com o bug, com a ferramenta deles, encontrou um bug e teve que fazer um workaround ali, tem que fazer um chuncho pra se livrar desse bug no seu código. E, tipo, não custa nada você tirar uns 15 minutos e escrever um issue na página deles, sabe? Uhum. Então, acho que isso é o mínimo necessário. Tipo, eu vi isso recentemente no meu trabalho aqui, inclusive. A gente usa uma ferramenta para mapeamento de objetos, que é o MapStruct, em Java, e daí a gente achou um bug com ela, uma versão beta, inclusive, que tá pra entrar agora. Relacionado com a memória? Não era relacionado com memória, é relacionado com generics recursivos, uns negócios muito loucos lá, uns negócios que a gente nem devia fazer. E daí, tipo, começamos a fazer uns workaround e tal, mas, tipo, a gente é, tipo, hard user do negócio, tipo, a gente depende daquilo pra nossa ferramenta funcionar. Tipo, acho que é um interesse mútuo, né, de que você participe e diga o que tá errado, né, você entre com os bugs, você tira uma meia hora ali pra montar um caso mínimo pra mostrar o que tá errado com essa ferramenta nesse teu problema que você achou e mandar pros caras, sabe? Não precisa você ir lá e resolver, ou você ir lá fazer um pull request pra eles. Acho que o mínimo necessário é você, pelo menos, né, participar dessa forma, que é o que eles dependem mesmo, né? Eu concordo com isso e é o que eu também tenho essa visão, que se achar um bug se reporta, porque é o que eu esperaria como ideal de um usuário que usa alguma ferramenta que eu desenvolvi. Eu espero que eu tenha essa filosofia que se o cara encontrasse uma falha, um bug, seja qual for, reportar. Porque muitas vezes tem coisas que acabam passando,
que você não acaba vendo. E você vai descobrir muito tempo depois porque alguém reportou. Só que isso, tipo, o problema já tava lá há meses. Isso é uma coisa que eu acho muito ruim. É uma filosofia que a maioria das pessoas não tem, mas eu levo pra minha vida isso. E talvez eu seja meio chato por isso, mas eu não me importo. Sim, e às vezes você, tipo, se surpreende, assim, né? Porque a gente sempre é acostumado a pensar que suporte, né, de uma maneira geral, sempre dá 5 tipos de medo, né? Que você fica pensando, porra, vai ter que entrar num processo, pros caras daí vão ficar brigando, dizendo que isso não é um bug e tal, e tal, e tal, e tal. Numa empresa que eu trabalhei, a gente usava um plugin do Eclipse pra mexer com... Um plugin da Google, era a Google que mantinha, inclusive, pra mexer com Protobuffers, que é uma ferramenta de serialização de objetos dele lá e tal. E daí eu achei um bug nessa ferramenta. Pô, falei, nesse plugin, na verdade, né? Falei, quando você faz isso, isso e isso, dá errado. Aí eu tava meio entediado, falei, vou abrir um bug pros caras pra ver como que funciona, né? Cara, na boa, eu abri um bug pros caras e o cara me mandou um e-mail, tipo, 1h30 depois, agradecendo por isso e me mandando um patch por e-mail, assim, falando, você pode testar meu patch aí, porque acho que eu já resolvi seu bug, eu já coloco no release que vai semana que vem. Tipo, um negócio muito rápido, assim, sabe? Eu acho que é legal essa interação que você consegue ter com as pessoas, assim, de algum cara que tá lá do outro lado do mundo mantendo essa ferramenta que, tipo, o trabalho dele é isso. No caso dele, né, porque ele trabalhava na Google, né, então ele realmente não é uma pessoa que despende tempo próprio pra isso, né, mas é uma coisa interessante, né. O pessoal do Castbox, por exemplo, né, quando aparece um bug, alguma coisa, eu reporto direto, né, pelo contato que a gente tem com eles, e cara, é muito bacana porque, tipo, é muito rápido, é um pessoal muito empenhado, eles já agradecem, mano, tá aqui a APK, será que você pode instalar e testar, ver se tá funcionando, assim. Aí, claro, na medida do possível, eu sempre baixo também, né, e testo, e dou um feedback. Isso é bacana, cara, são culturas diferentes também, né. Filosofias, eu diria, cara, é uma filosofia que você tem que ter. Com certeza. Mas, partindo pro médio prazo, né, o que você acha que é importante ser feito? A gente já comentou do longo prazo, né, então manter teu network, teu LinkedIn, estar ativo nas comunidades, mas pensando agora em médio prazo, assim, tipo, tá chegando a época, né, acho que mais 1 ano, 2 anos eu tô indo embora. O que você acha que é importante? O que vocês acham que é importante, né? Assim, eu acho que o principal é você estar preparado pra começar a dar cara a tapa, assim, sabe? Você já tá preocupado em se preparar pra fazer entrevista mesmo. Então é um passo que não é só, que nem eu falei, longo prazo de coisas de anos e anos e anos. É uma coisa que você fala, não, eu quero esse ano ainda começar a fazer processo. Não quer dizer que você vai passar nos primeiros? Muito provavelmente não. Provavelmente nos primeiros você vai passar muito feio. Vai ficar com vergonha. Mas acontece. Depois você melhora, né? Então acho que tem alguns passos que a gente tem que pensar num período, sei lá, de 6 meses a 1 ano, assim, que é importante. Então, dependendo da tua situação de família, situação financeira e tal, principalmente se você quer emigrar, né, sair do país, uma coisa importante é você ter dinheiro pra isso. Se planejar de como que você financeiramente vai fazer esse movimento. A maioria das empresas que eu vi trazendo pessoas do Brasil pra fora do país, geralmente elas bancavam isso, né? Elas bancavam a movimentação da pessoa. Tem alguns casos, inclusive, de pessoas que até elas fizeram uns negócios muito bacanas na contratação, assim, de que o cara pagaram viagem da família de ida e volta 2 vezes, primeiro pra eles verem casa, pra depois 2 meses voltar e mudar, pagam o aluguel da pessoa, inclusive, sabe? Tipo, tem uns casos muito legais, assim, dependendo da empresa que você consegue pegar, mas eu vi casos também que a empresa simplesmente falou, não, a gente tá pagando o teu visto aí, se você quiser vir pra cá, é por sua conta, sabe? Você vai ter que comprar suas passagens, vai ter que bancar ali o seu custo inicial, que, infelizmente, o real, a gente brincou no começo, mas o real é uma moeda que tá bem desvalorizada atualmente, né? Então você tem que juntar bastante dinheiro, basicamente, pra você ter preparado pra isso, né? Pra pagar umas passagens de avião pra você, pra sua família. Às vezes é um prazo bem curto, sei lá, se a empresa estiver desesperada ali e você conseguir o visto pra Europa, por exemplo, que é bem mais rápido e objetivo do que o visto americano. Às vezes você vai ter uns prazos curtos, assim, sabe? Você não vai querer perder aquela oportunidade. Então você tem que estar preparado pra isso. Então ter uma reserva de dinheiro é uma coisa que eu sempre tentei fazer na minha vida por vários motivos, esse foi um deles, mas isso é necessário, né? Então, pode não ser dependendo da sua situação, mas acho que você tem que estar naquela, né, de torcer pelo melhor e se preparar pro pior. E se você ouvinte não sabe como se preparar financeiramente, como se organizar nesse sentido, não esqueça de acompanhar o novo quadro Tag Money. Olha aí a referência. Olha aí! Isso aí, menino! Aí outra coisa, que agora a gente precisa falar que esse é o elefante na sala, né? É o idioma. Não tem jeito, a não ser que você vá pra Portugal, que é uma oportunidade, inclusive. Eu conheço pessoas que foram pra Portugal trabalhar na área técnica lá, que seria uma mamata absurda, né? Você só tem que se acostumar com o português deles, mas o idioma, seja espanhol, seja
seja inglês, que você for ter que atuar fora do país, é uma coisa que, se você não tem contato nenhum com o idioma, sabe? Você não sabe nada de inglês. Pra você, isso tem que ser um plano a longo prazo. É uma coisa que você tem que desenvolver ao longo dos anos. Então, você vai ter várias ferramentas, várias maneiras de você correr atrás disso. Mas, se você é um programador com alguns anos de experiência que já tá se sentindo meio preparado pra um ano, talvez 2, fazer umas paradas dessas, provavelmente você já é aquele tipo de pessoa que consegue ler inglês, que às vezes não sabe uma palavra ou outra, consegue escrever até uma coisinha ou outra ali também. Então, o esquema é você dar um jeito de praticar o seu idioma, seja como você for fazer, né? Se você conseguir fazer isso profissionalmente, é melhor. Se você tiver uma oportunidade de trabalho mesmo que te deixe praticar o idioma no dia a dia, esse é o caso perfeito mesmo. Senão, acho que você tem várias outras maneiras de praticar esse idioma, né? Sei lá, fazendo cursos, participando de comunidades. Eu conheço colegas que, antes de entrar no meu trabalho no Brasil, que no meu trabalho no Brasil o inglês era necessário também, porque a gente trabalhava com um cliente internacional, né? Eu conheci várias pessoas em entrevistas, né, que eu fazia com a galera, que eles faziam parte de comunidades, de comunidades que se encontravam semanalmente, mensalmente e tal, pra praticar o idioma, sabe? Às vezes é uma iniciativa de pessoas mesmo, às vezes não é nem um curso que você tá pagando, às vezes é uma iniciativa de pessoas mesmo, sabe? Que tem interesse em fazer isso. Então, acho que tem várias maneiras de você conseguir melhorar e afiar o seu idioma, né? Mas não precisa afiar demais também. Então, se você se sentir o mínimo necessário pronto pra, às vezes, tentar, né? Não custa nada você se aplicar pra uma vaga ou outra, porque às vezes a pessoa vai te ligar, vai te mandar um e-mail e tal. Então, nessas interações com essas pessoas, você vai conseguir ter uma ideia de como que, na verdade, na realidade, no dia a dia, o seu inglês vai se dar, né? Se tiver com medo, vai com medo mesmo, e se não tiver certeza, vai sem certeza mesmo, porque, como eu falei, no começo você vai dar um monte de pau lá fora. Então, essa é uma delas. Mas você precisa desse parâmetro pra saber o que você precisa melhorar, né? E não tem outra maneira a não ser você tentar. Se tem algum ouvinte aí que tem um curso de inglês e quer patrocinar o podcast aí, ó. Mas o inglês acho que é essencial. A gente tem no backlog aí, se você ouvinte quiser gostar desse tema aí, dá um feedback pra gente, que é justamente sobre falar inglês, se é primordial. Eu defendo que o inglês, pelo menos de leitura e escrita, pra você saber, você conseguir escrever, conversar com alguém, pelo menos pelo Facebook, pelo Messenger, enfim, né, sem se embananar, sem precisar de um translate, eu acho que já é um bom passo pra você conseguir entrar num outro país, qualquer que ele seja, né. A menos que você tá chegando aqui no Brasil, né, daí você não precisa. Você tá vindo de fora, vai que o ouvinte é de fora, né. Sim, mas o mínimo é você ter proficiência em inglês, pelo menos escrita, né, pra você conseguir se comunicar com outra pessoa. Exatamente. Um outro ponto que não sei se talvez vocês falaram é que tem também portas de entrada para estudantes, também até mesmo de forma remunerada, para você começar a trabalhar com open source. É que assim, para você entrar na comunidade open source, você tem uma entrada de barreira muito grande. Então, por exemplo, eu quero contribuir com o MySQL, digamos assim. Mas aí, como é que eu começo? Então, ou quero contribuir com o React em si. É possível, com certeza, mas vai demandar um pouco mais de experiência na linguagem de programação do projeto. E a maior parte dos projetos hoje em dia, eles têm nas issues lá no GitHub, tarefas que são para iniciantes, que tem uma barreira baixa, que você consegue fazer uma contribuição pequena, mas que já te dá uma ideia de como começar a mexer na base de código do projeto. Uma vez que você pega essa issue para resolver, assim que você resolve, você manda o patch, faz um pull request, e daí você consegue ter contato direto com os desenvolvedores. Essa que é a parte legal. E aí você já começa a sentir você começa a fazer parte da comunidade. Você contribuiu para um projeto que você usa, por exemplo. E uma forma de ganhar dinheiro com isso, sendo estudante, é um programa do Google que tem todo ano, que chama-se Google Summer of Code. Eu já participei dele no ano passado. Eles pagam muito bem para ser estudante. Para o Brasil, se eu não me engano, $4.200 para você trabalhar por 3 meses. Mas assim, eles assumem que você está trabalhando 8 horas diárias. E você também é cobrado um plano de trabalho antes de você ser aceito para o projeto, além de que você tem que ter uma confirmação de alguém do projeto open source. Então, você tem que ter uma série de passos para você ser aceito no programa. Mas uma vez aceito, você vai trabalhar diretamente com o desenvolvedor do projeto que você escolheu. Então, o Google te dá uma lista de projetos, você escolhe um, começa a participar da comunidade, pega uma issue dessas que é das mais simples para você resolver e começar a ter um feeling de como o projeto funciona. E a partir disso, a ideia do programa é que você continue engajado com aquele projeto ou que se engaje em outros projetos open source. Com isso, continue a contribuir com software aberto. Um outro ponto também é que eles te dão uma recomendação do Google. Então, se você precisar de uma carta de recomendação, caso você se aplique para o Google, você tem uma carta de recomendação de que você participou do Summer of Code.
Então é uma experiência bem legal. Ah, que legal, não conhecia. Eu sempre ouvi falar desse Google Summer of Code, mas honestamente eu não sabia muito bem como funcionava. Bem legal mesmo. Então, você tem cada milestone dos 3 meses, você recebe uma parte da bolsa e você tem que combinar com a pessoa do projeto qual que são os entregáveis para você conseguir passar aquele milestone. Então é bem projeto a projeto. Então no meu caso era implementar uma feature baixo nível na Theano, que é uma biblioteca de Deep Learning. A cada mês eu tinha um entregável que era fazer uma das features que eu tinha proposto funcionar. E daí com isso eu consegui concluir esse programa e no final eu tinha que fazer um post descrevendo tudo que eu tinha conseguido fazer e o que talvez não tinha dado certo ou que ainda estava meio pendente, mas tudo bem. A pessoa do projeto estava ok com isso. Caramba, esse é o João que eu conheço, cara. Olha, parabéns, hein? Valeu. Depois chega aqui no episódio, eu não sei de nada. Não sei de nada. Aí, cara, baixo nível no Deep Learning. Sabe o que eu fiz, cara? Eu tava fazendo o pacote do Bootstrap com jQuery. Não, brincadeira. Mas é válido também. Depende pro que você tá trabalhando, né? Eu fiz o pacote há alguns anos atrás e descobri que uma escola na Índia tava usando o pacote. Era a única pessoa que tava usando. Olha que legal. A única pessoa não, a única empresa. Eu fui ver lá, daí era uma escola, tipo uma creche, assim, pelo que entendi, uma creche de voluntários, e daí tava usando o pacote lá pra mostrar as fotos de um evento. Eu falei, porra, que massa. Como eu cheguei lá, não sei. Eu tenho uma cara de indiano, mas eu não acho que seja esse o motivo. Aí já olhando pra parte de realmente se preparar pra começar a fazer entrevista e tal, aí entra uma parte que, principalmente no currículo que a gente tem no Brasil, que eu vi, né, da maioria das pessoas que eu conheci, e meu, inclusive, a gente tem um foco de formação, né, como programadores, analistas de sistemas e tal, extremamente voltado pro mercado do trabalho, né, pra necessidades do mercado do trabalho, que às vezes a parte de ciência da computação mesmo fica um pouquinho em segundo plano, mas como eu até comentei isso no episódio dos Estados Unidos, essas empresas globais, elas têm um processo diferente de selecionar pessoas do que a gente seleciona no Brasil, né? Elas focam mais em... claro que as suas especialidades, elas são necessárias, mas um filtro inicial, independente da vaga, geralmente são desafios de programação que você tem que aplicar coisas de ciência da computação, né? Esses conceitos de ciência da computação, às vezes, mexer, sei lá, com uma árvore binária, fazer umas coisas assim que, dependendo de como que é seu dia a dia no trabalho, muito provavelmente, desde a faculdade você não vai lembrar daquilo, sabe? Então, manter esse conhecimento em dia e estudar realmente conceitos de ciência da computação é uma coisa que pode soar um pouco como estudar para concurso. É aquela coisa que, você fica 2 anos estudando para concurso, daí passa no concurso e não precisa mais daquilo. Pode soar como isso, mas eu acho que, na verdade, isso é uma falha de currículo que a gente tem, sabe? No Brasil. Eu acredito que, provavelmente, quem tem uma formação de ciência da computação, que não é de sistemas de informação, nem tecnólogo e tal, ou engenharia elétrica também, eu acho que eles têm podem ter um foco um pouco mais afiado nisso. Mas quem se formou na área voltado para o mercado de trabalho, geralmente tem esse gap. Então é uma coisa que eventualmente você vai reconhecer, sabe? Olha só. Principalmente quando você começar a participar de processos. Olha só que coincidência, né? Tem 2 caras de ciência da computação desse podcast, que eu e o João, e eu concordo 100% com o Everton. O curso em si de ciência da computação, de modo geral, é voltado para o mundo acadêmico, só que ele justamente trata dessas questões que o Everton comentou, que todo mundo, o outro lado do mundo ignora, só que na prática é isso que move o mundo. Sim, principalmente em empresas de ponta, você tem que ter conhecimentos de computação, porque os algoritmos com os quais você trabalha, eles normalmente são ensinados mais em currículos de ciência da computação do que nos demais. Peraí, você tá falando pra mim que no Google eles não estão usando Laravel? Não! Ferrou! Mas, por exemplo, para você criar uma TensorFlow da vida, você precisa conhecimento tanto de estrutura de dados, quanto de álgebra linear, quanto de sistemas distribuídos, uma série de disciplinas que você tem no curso de ciência da computação. E beleza, estudei, meu inglês tá bom, eu tô com um LinkedIn bem movimentado, eu tô no nível aceitável aí dentro desses conhecimentos que a gente discutiu, né? Tenho um dinheiro guardado. Agora é hora de ir. O que eu faço? Qual que é o procedimento? Qual que é o feeling que eu tenho que ter pra, entendeu? Agora vai. Agora 2019 é o ano do... Não, brincadeira, não é essa frase. Mas qual que é o lance, assim, entendeu? Tipo, beleza, eu vou atrás de emprego agora, o que eu tenho que fazer? Eu acho que, sei lá, mais curto prazo tem acho que tem 2 ou 3 coisas principais. O primeiro, juntando com você estar em dia com ciência da computação, você não só estudar, como você praticar isso, sabe? Eu acho que tem várias ferramentas que permitem como
que você mantenha as suas skills afiadas no dia a dia mesmo, sabe? Que mesmo você conhecendo os conceitos e tal, quando você vai fazer entrevistas para empresas globais, eles têm um formato parecido, geralmente é o formato de filtro deles, né? Um formato parecido de como que eles filtram inicialmente as pessoas, né? Que é te mandar um code challenge, ou te mandam e pede para você responder em X tempo, ou eles fazem uma sessão ali por Skype mesmo, que você programa junto com o cara e tal. Então, a pressão ali é muito grande. Então, além de você estar em dia com, né, essa parte conceitual, você tem que estar em dia com o mecanismo de resolver problemas, sabe? Você sempre tá pronto para a qualquer momento ali você poder ir no quadro ali e resolver um problema de sorte de array, sabe? Na mão. Então, acho que tem várias ferramentas na internet mesmo que conseguem ajudar você com isso, né? A gente pode deixar algumas no post, mas assim, de cabeça. Se for para brincar mesmo, para se divertir, tem uma comunidade inteira do Stack Overflow, que é baseada em você criar... Do Stack Overflow não, desculpa, do Stack Exchange, né? Que é o guarda-chuva de sites deles, que é chamada Code Golfing. Acho que o nome dela é Code Golfing. Enfim, eu mando depois pra vocês o link. Que ela tem um propósito bem interessante, por exemplo. Eles mandam um problema ali, que você tem que printar uma árvore de Natal. E você tem que, usando a linguagem que você quiser, você tenta escrever o menor código possível para aquilo. E as pessoas ficam brigando daí pra ver qual que é o menor código qual que é a linguagem que consegue fazer o menor código possível para resolver aquele problema, sabe? Em bytes mesmo. E daí as pessoas vão trocando, assim, você coloca uma solução lá, o cara fala, você pode substituir isso por isso aqui que você vai economizar espaço. Você pode substituir isso por isso aqui que é mais rápido. Isso daí pode fomentar aquelas artimanhas porcas de programador. Sim. Isso daí é realmente pra você brincar, sabe? Tipo, você, só manter a tua prática em dia ali, né? Não é realmente pra você resolver um problema que você vai resolver em entrevista de emprego. Isso não vai acontecer lá. Mas isso é uma ferramenta interessante, assim. Que inclusive tá dentro do Stack Overflow, né? Ajuda você a criar sua reputação online, que é uma coisa interessante. Mas aí, voltado à resolução de problemas mesmo, tem sites especializados nisso, né? Em code challenges e tal. Tem um que eu gosto bastante de usar, embora que ele seja bem simplesão, é o LeetCode. Acho que é leetcode.com, que eles te apresentam os problemas ali e tal. Você consegue separar problemas de estrutura de dados, problemas de orientação a objeto, multithreading também, se eu não me engano. E você consegue escrever um código ali em algumas linguagens que eles suportam, e daí eles conseguem validar se seu código tá indo ou não tá indo. Se eu não me engano, eles dizem qual que é a porcentagem de acerto para uma massa de dados de teste, e performance. Performance não tenho certeza se o LeetCode faz, mas geralmente as ferramentas que os recrutadores vão usar, que é HackerRank, ou esqueci o nome da outra, mas principalmente é HackerRank, acho que é a mais comum. Ela mede tanto a exatidão do seu programa, né, quantos % dos casos da massa ele tá passando o resultado correto, e qual que é a performance do seu programa também. Então, esse meio termo de você conseguir escrever um código que é correto, o mais correto possível e o mais rápido possível no menor tempo possível, que é o que você vai ter para fazer isso numa entrevista, é uma coisa que, embora você pode estar em dia com os conceitos de ciência de computação, é uma prática realmente, um exercício que você tem que estar afiado em dia. E eu não tô dizendo que é fácil, sabe? Eu, mesmo agora, hoje em dia, se eu fosse para fazer um processo assim, eu ia me bater um pouco, porque é uma coisa que você tem que estar no seu dia a dia mesmo, você tá preparado ali para resolver esse tipo de problema. Então, procurar essas ferramentas que você consegue ter problemas para resolver, de computação para resolver, que vai te ajudar ali a você ter uma segurança a mais e já tá habituado para isso quando você for fazer uma entrevista, eu acho que é uma coisa interessante. Eu concordo com tudo. Assina embaixo. Everton pra presidente, cara. Solução do Brasil. Scrum Master. Ih, rapaz, eu acho que eu sou comunista, cara. Não quero me dar essa responsabilidade não, que vocês não vão gostar. Não, acho que tem a coisa principal agora, né? Que é como que você vai achar essas oportunidades, né? A gente pincelou um pouco nisso no programa dos Estados Unidos, mas acho que vale a pena refrisar, né? Então, há maneiras como você consegue achar oportunidades que vão te dar oportunidades práticas de você praticar a entrevista, né? Então, procurar emprego, basicamente, né? Então, o principal é o LinkedIn. Então, tendo um LinkedIn dia ali, você consegue configurar o seu LinkedIn, inclusive dizendo que você está aberto a oportunidades, quais são os tipos de modalidade que você quer trabalhar e tal. Você pode até deixar um recado automático para os recrutadores ali, que quando eles acharem o seu perfil, aparece um recadinho para eles. Mas isso é passivamente, né? Para as pessoas conseguirem te achar. Mas você consegue também achar oportunidades lá, né? Então, você consegue achar oportunidades dos países que você quer, consegue filtrar por país ou por localidade, inclusive. Eu acho que o LinkedIn não tem ferramenta tão a fundo para você dizer se você precisa de visto ou não e tal. Mas, geralmente, as vagas vão dizer se estão preparadas para trazer pessoas de fora. Outra ferramenta que eu acho que é mais interessante nesse sentido é o Stack
Stack Overflow, que ela tem crescido bastante mesmo no uso dos recrutadores e na qualidade da ferramenta mesmo. E fora que ela é ligada ao Stack Overflow, né? Então o seu perfil ali já vai estar ligado, a sua reputação do Stack Overflow vai estar ligada ao seu currículo no site, né? O legal dele é que você consegue achar oportunidades bem refinadas, assim, para o que você quer mudar. Então você diz se você precisa de visto ou não, você consegue filtrar se a oportunidade ela faz o sponsor desse visto, se ela oferece relocação, se ela oferece, às vezes, você trabalhar remoto, que é uma coisa que na parte de melhorar o idioma é uma oportunidade também. Às vezes, se você quiser trabalhar remoto para uma empresa americana, isso é possível também. Tem ferramentas, voltando um pouquinho, né, para essa parte. Primeiro, você consegue ser freelancer, tem ferramentas que você consegue trabalhar como freelancer online para pessoas do mundo inteiro. Tinha o freelancer.com, mas acho que ele foi comprado ou se juntou com alguém, ele mudou de nome. E que você consegue, eles postam lá problemas que eles têm. A gente precisa de alguém que faça uma ferramenta para importar um Excel num banco de dados X. E não tem um braço para isso. E você consegue fazer um orçamento ali, falar, eu faço isso em 2 semanas cobrando tal. E acho que isso é uma coisa interessante para você montar network também. Eu conheço pessoas que, não da área técnica, mas da área de revisão de texto, pessoas tradutores, né? Que eles acharam clientes essas ferramentas de freelancer que criaram uma relação de trabalho duradoura, assim, sabe? Não só além do freelancer deles lá. Então isso é uma oportunidade também. Voltando ao Stack Overflow em si, né? Você consegue filtrar essas oportunidades lá, você consegue aplicar para elas, você consegue montar um currículo no Stack Overflow, consegue juntar com essa reputação do site, inclusive se você tiver perguntas que tem muitas votações, de votação alta, você consegue trazer para o seu currículo, que os recrutadores vão ver, então eles vão ver que direto no seu currículo que você tem uma presença no site grande, né? Então é uma coisa interessante isso, e realmente aplicar, né? Então cada ferramenta vai ter uma maneira diferente para você fazer isso. Eu acho que até o GitHub tem uma parte de carreiras, embora eu não tenha, uma parte de jobs, embora eu nunca tenha visto isso. Vocês sabem como funciona? Eu me candidatei uma vez por uma vaga tempo atrás, mas daí ele pediu uma cover letter, daí, quer dizer, fiz todo o processo, daí no final pedi uma cover letter e eu desisti. Mas eu conheço uma pessoa que foi contratada pelo GitHub Jobs. Aparentemente ele faz uma ponte de contato mesmo, assim, sabe? Só facilita a comunicação entre o recrutador e a pessoa. Mas se algum ouvinte, né, tiver uma experiência aí, também pode deixar aí pra gente conhecer. E daí, cara, a partir daí é com você, filho. Ou fia. Aí é jogar a cara mesmo, passar vergonha, falar uns negócios errados na entrevista, se embananar, ficar sem saber o que responder, dar aquele silêncio constrangedor. Aí a gente pode fazer um programa inteiro depois de um off-tag de cagadas de entrevista que tem vários exemplos. Mas, cara, realmente tem que botar a cara a tapa mesmo e a partir daí é com você. Dos dois lados da mesa você tem, né, Everton? Como assim? De você fazer e de você ver a galera fazendo. Ah, sim, com certeza. Eu fazia bastante entrevistas globais no meu antigo trabalho, então tem exemplos também. E o que você acha daqueles recrutadores, geralmente americanos, né, que entram em contato no LinkedIn com um texto super automático, falando assim, não, você é o cara perfeito pra vaga. Daí você fala, ó, no momento eu tô numa outra posição, né, eu não tenho interesse, eu tô trabalhando. Aí o cara fala, então você tem alguém pra me indicar? Então significa que você não era o cara perfeito pra vaga? Não, ou pior, né, você recebe isso, daí você manda pro amigo falando, ó que eu recebi, ele manda o print dele, a mesma mensagem. Caraca, nossa, já cansei de passar por isso, cara, de olhar, conversar com uma pessoa assim, tipo, porra, tô namorando uma vaga aí, cara, em Berlim, uma startup assim, assado, daí o cara continua a tua frase. Assim, tá, beleza. E o cara, pô, é furada, cara. Tá bom então. Então eu vou continuar mesmo assim. Até hoje não deu certo. Brincadeira, eu desisti de 2 vagas. Cara, tem que tentar. Sem tentar e passar vergonha, você não vai conseguir nada. No pain, no gain, cara. Mas eu acho que, sim, é importante a gente repassar, né, o que a gente falou pro ouvinte, né, a longo prazo, então, né. Acho que é importante você manter o network com as pessoas, que é o primeiro, né, o teu network vai fortalecer tudo que a gente falou o episódio inteiro, a base dele é você ter pessoas que atestem o seu trabalho, que te indiquem, que falem, não, realmente é isso daí, o cara não tá mentindo, o cara é bom mesmo, né? E, obviamente, um bom network, porque se você tiver pessoas ruins, né, não adianta nada, né? Então, um bom network com pessoas que realmente são relevantes, são pessoas que têm compromisso também com você, né? No sentido, tipo, de te ajudar, independente se o teu objetivo for ir pra fora ou não. Eu quero ficar no Brasil, mas eu quero uma boa vaga. Network é o que há, realmente, né? O LinkedIn também, manter ele atualizado, um bom perfil, sempre colocando aquilo que você está aprendendo, aquilo que você já tem um domínio, sempre pedindo recomendações para as pessoas com que você confia, que você trabalhou, né? Isso é bacana, compartilhar conteúdos relevantes também é bacana. Bom, Stack Overflow, GitHub, colaborar com software livre, são coisas que também vão mostrar o teu
potencial enquanto desenvolvedor, né? Em outras áreas também, mas principalmente desenvolvedor, mostrar tipo, eu tô aqui, eu sei o que eu tô fazendo, eu tô ajudando as outras pessoas, tô colaborando com a comunidade, e já a médio prazo, né, então você praticar code challenges, como a gente tava falando, algumas opções ali, melhorar, obviamente, sempre melhorar o teu inglês, é isso, né, inglês, o idioma do... Sempre. E juntando dinheiro sempre, né? Acho que isso, longo, médio prazo, sempre tem um dinheiro guardado. Você não sabe qual vai ser o lance da vaga, se eles vão pagar pra você, se não vão, mas de qualquer forma é bom você ter uma segurança financeira, né? E, bom, curto prazo daí é dar a cara a tapa e se jogar e começar a responder esses recrutadores automáticos também e ir embora. Então é isso, né? Acho que eu cobri tudo que a gente falou aqui, né? No episódio. Mas falando sério agora, uma coisa que acho que dá pra comentar também é que dependendo do país que você tiver interesse em ir, é bom dar uma estudada antes de como que funciona o processo de imigração para esse país mesmo, né? Que os Estados Unidos mesmo, que é o pior exemplo de todos, eu acho. Então não adianta nada você querer aplicar para umas vagas em maio, por exemplo, tá extremamente longe de começar o ano fiscal novo da agência de imigração. Então você vai ter que esperar pelo menos um ano para, mesmo se você passar em 2 meses numa vaga, você vai ter que esperar praticamente um ano e pouco para você poder realmente mudar. Então, entender como que funciona o processo de imigração para os países que você quer ir, né? E acho que uma dica super importante, né? Como disso você tá falando, eu quero ir, por exemplo, pro Japão. Entra ali no podtag.com.br e vai ouvir episódio de Japão. Entendeu? Vai conhecer, vai ouvir nossos episódios, né? E outras indicações. E toda vez que você também, se deu certo e você está em outro país, fala para as pessoas do teu network quais foram as dificuldades que você teve, né? Teus insights, tuas sacadas, tipo, olha, eu fui por esse caminho, deu certo, né? Também retribua o teu network que ajudou a te colocar aí. Então agora faz o caminho inverso, deu certo por causa disso, né? E passa o conhecimento pra frente, que é o que o Everton tá fazendo aqui, né? Então, o Everton contou no outro episódio, né? Era caixa de supermercado. Era caixa, né, Everton, que você tava comentando? É um pouquinho pior, eu era empacotador. Empacotador não é pior. Cada profissão tem a sua relevância, né? De empacotador de mercado a Nova York, cara. Livro. Final do ano que vem tá aí. Exatamente. Então, tipo, não desmerecendo a profissão das pessoas, né? Mas o que eu tô falando, tipo, houve uma evolução clara, né, na carreira. Então, tipo, agora é hora de pegar e sempre ajudar as pessoas que te ajudaram nesse caminho, né? Sim. Por isso aí que a gente chamou você pro podcast, cara. Como que a gente vai embora ali? Não, brincadeira. E aí, estão preparados? Falta só algumas coisas que eu tenho que, né, meio que tudo que você falou aqui. É dinheiro, né? É dinheiro, né? Também. Não, quer ver? Eu vou falar algumas coisas que faltam. Manter o network, LinkedIn, Stack Overflow, GitHub. Brincadeira. É complicado você manter tudo isso atualizado enquanto você trabalha, né? Fica meio... Cara, é pior que... Eu acho isso desculpa de cotoco. Sim. Mas tem gente que tenta justificar de ter fato. o GitHub ruim com esse argumento, tá? Que GitHub bom é pra quem não trabalha. Mas isso mostra que você não tem paixão pela tecnologia, né? Porque você não tem projetos abertos que você fez por iniciativa própria. Isso é uma coisa interessante. Você entender que o programador pra você é uma carreira, não um trabalho. Não é um serviço. Pois é. Só pra finalizar, ouvintes, participem da comunidade do Slack, que sempre que eu vejo oportunidades no LinkedIn ou no Stack Overflow, eu colo lá. Então, às vezes, a oportunidade da sua vida estará lá. Sim. podtag.com.br/Slack. Mas uma coisa que eu ia falar é que, assim, dentro disso que a gente tá falando ali, né, do GitHub, desculpa, enfim, né, mas eu acho que não só para o movimento de imigração, né, mas para qualquer coisa relacionada à tecnologia, você tem que mostrar o que você é bom. Muita gente fica preso só no currículo, um currículo bacana, às vezes faz um currículo cheio de uns negocinhos pra lá e pra cá. O meu currículo, por exemplo, eu gosto. Até com foto, né? E quer fazer um currículo bacana, mas você tem que mostrar pro mundo que você é bom em alguma coisa, entendeu? Olha, é isso aqui que eu tenho pra apresentar. Então, vou pegar o nosso caso aqui. Além das coisas que a gente já tem, né? A gente tem esse podcast pra mostrar, a gente participa da comunidade de alguma forma, a gente tá aqui tentando trazer um conteúdo bacana, né? Então, você tem que mostrar de alguma forma. Se a tua forma é o GitHub, legal. Se a tua forma é um podcast, bacana, a gente incentiva. Se a tua forma é manter um LinkedIn ativo, se a tua forma é escrever post no Medium, se a tua forma é organizar uma meetup na tua cidade, você tem que mostrar de alguma forma que você é relevante, porque é isso que um recrutador vai fazer, né? Se a gente fizer um panorama assim com um jogador de futebol, o jogador de futebol ele tem que estar jogando, nem que seja numa pelada junto com o pessoal
entendeu? Do trabalho, porque o jogador de futebol trabalha, né? Mas já tá trabalhando. Você joga bola, já tá trabalhando. Mas vocês entenderam, né? Porque, cara, é ali que o olheiro... Mas, cara, é ali que o olheiro vai estar. Ele vai olhar e vai te descobrir ali. É a mesma coisa no desenvolvimento. O cara vai navegar no teu perfil, vai olhar, pô, esse cara tem um projeto bacana, esse cara manda bem. O próprio Oswaldo, no episódio do CTOs, né, tava comentando que ele sempre está olhando no GitHub. Ele olhou uma pessoa que tá, né, investindo num projeto bacana, ele entra, fala lá com a equipe de recrutamento e fala, ó, vai atrás desse cara, né, porque, desse cara, dessa mulher, enfim, né, porque a pessoa parece bacana, né, então vamos ver se a pessoa tem interesse em entrar aqui pro list. Então, você tem que se mostrar pro mundo, né, esse aqui é o Luiz, eu faço isso, tá aqui meu GitHub, tá aqui meu LinkedIn, tá aqui meu podcast, enfim, eu vejo isso como mais relevante de tudo, eu acho que é você mostrar quem você é, de verdade, né, não mentir e usar aqueles geradores de cargo de LinkedIn, não sei se vocês já viram. Você dá um enter, eu vou colocar o link aqui na descrição, né? Você dá um enter, ele gera um cargo aleatório pra você que não diz nada, mas fica bonito. E fica em inglês também, né? Assim que você fez o teu, Luiz? É bullshitjob.com/title. Acessa aí que vocês vão ver. É isso aí, não esqueça de deixar o seu LinkedIn aqui embaixo pra gente dar uma olhada também, interagir, fazer com um network bacana. E falando de network, não esqueça, né, no nosso Slack, como o Everton estava falando, a gente tá montando uma comunidade. E não se esqueça que esse episódio foi trazido através da Impulso Network, que também fomenta várias comunidades e também é um ponto muito estratégico, muito legal para você conhecer e montar uma comunidade, conversar com outras pessoas que têm talvez o mesmo nível, ou um nível acima, um nível abaixo, mas enfim, que estão ali para colaborar e fazer uma comunidade de desenvolvimento e tecnologia cada vez melhor. Eu agradeço a você, Everton, Renan, João, por terem batido esse papo com a gente. E não esqueça de acompanhar os próximos episódios. O Everton muito provavelmente estará mais presente agora, que é um host. Olha aí, que bacana, que honra. O povo clamou, o povo clama. Um sênior, porque até então a gente tinha o João, que a gente brinca que é o estagiário sênior, né? Sim. Agora nós temos um sênior, olha aí. Pois é, eu sou o vozinho do grupo. A gente tem uma estrela ao norte para guiar nossa carreira agora. Eu me despeço aqui, eu vou atualizar meu LinkedIn pra, sei lá, Esperanto. Até mais, pessoal. Falou, abraço. Até a semana que vem e atualizem seus Stack Overflow e LinkedIn. Eu vou mudar meu LinkedIn pra Carioquês. Até mais, pessoal. E é isso aí, muito obrigado pelo seu tempo, ouvinte. E não deixe de compartilhar esse episódio com seus amigos. Deixe seu feedback aqui embaixo, se você gostou, se você não gostou. E é isso aí, tag abraços, tchau. Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.